Graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde queremos meditar um pouquinho sobre esse texto, registrado em Lucas 19, 1 a 10, onde Jesus tem um encontro, onde Zaqueu tem um encontro com Jesus. Jesus sempre passava por Jericó. Ele saía de Jerusalém e ia para Galiléia, o lugar onde ele morava em Cafarnaum, e quando ele voltava sempre tinha que passar em Jericó. Uma cidade muito antiga, uma cidade muito grande. E quando Jesus está chegando em Jericó, tem um cego que está na entrada da cidade, que ouve aquela multidão, aquele barulho todo, e pergunta quem é. E ele diz, é Jesus. E ele ouvira falar de Jesus. E esse cego cria em Jesus. Tanto que só disseram Jesus. E ele então começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para e diz, o que tu queres que eu faça? Ele diz que eu torne a ver. Era uma pessoa que já havia enxergado e que perdera a visão. E então Jesus lhe restitui a vista. E ele sai cantando, sai vibrando, todo feliz, entra na cidade, e aquilo vai chamando a multidão, porque ele fora curado, aconteceu um grande milagre com aquele homem que todos conheciam, que era um cego. E as pessoas se ajuntam para receber Jesus, para ver Jesus. Todos têm curiosidade. Todos conheciam Jesus já de outros milagres, de outros ensinamentos. E Jesus entra na cidade. E então o texto diz que Zaqueu, o maioral dos publicanos, um homem muito rico, um homem muito poderoso. Os publicanos eram chamados de publicanos porque eram homens públicos. Eles trabalhavam para cobrar impostos. Depois da autoridade constituída do governador, do prefeito, assim por diante, estes homens tinham grande poder na cidade. Porque eles tinham a proteção do exército romano, porque cobravam impostos para esse exército, e geralmente eles eram ladrões corruptos. Por quê? Eles tinham que cobrar uma certa quantia que tinham que passar para o governo romano. Mas eles tinham liberdade de cobrar quanto quisessem. E tinham a proteção dos soldados. Então a maioria deles era ladrão. E por isso o povo também não gostava. E quem de nós gosta de pagar impostos? Sempre achamos que pagamos muito. E isso não é de agora. E só que esse Zaqueu, ele estava com um grande problema. Tanto que ele, que é o maioral, que está acima dos outros cobradores, era o mais poderoso, ele procura Jesus. Ele quer ver Jesus. Ele quer conhecer Jesus. Só que ele é um homem pequeno. E a multidão estava ali, ele não conseguia ver. O que ele faz? Ele vai adiante, sabe que Jesus vai passar ali na rua principal, acha um sicômoro, que era uma árvore muito conhecida na região, e ele sobe igual uma criança. Vejam bem. Ele, que é um homem poderoso, um homem muito rico, faz uma travessura de criança subindo uma árvore. E ele não está preocupado com a zombaria, com a gozação, ou talvez até com alguma hostilidade, porque ele era um cobrador de impostos. Ele precisa ver Jesus. Tem alguma coisa que está incomodando ele. E o que acontece? Ele nem espera que Jesus vai vê-lo no meio daquela multidão. Quando Jesus está passando, diz o texto que Jesus para, olha para cima da árvore e diz, Zaqueu. Jesus conhece. Jesus é Deus. Jesus sabe o nome dele. Zaqueu, desce depressa que hoje eu vou na tua casa. Vou jantar lá, vou posar lá. E Zaqueu desce a toda pressa, diz o texto, muito feliz, e ele prepara um jantar, um banquete para Jesus. Ele precisa disso. Ele está cansado da sua vida. Jesus procura Zaqueu. E Zaqueu precisa de Jesus. E então, lá no meio do jantar, quando as outras pessoas estão zombando, dizendo, será que Jesus não sabe que esse cara é um pilantra, é um pecador? Todo mundo conhece. Jesus sabe. É por isso que Jesus veio. Por causa dos pilantras, por causa dos pecadores, por causa de mim, por causa de vocês. Nós também temos pecado. Claro que quando olhamos para um cidadão desse, a gente diz, bom, eu não roubo. Não tem gente que diz, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, não roubo, não estupro, como se só isso fosse pecado. E a raiva? E o ciúme? E a inveja? E o egoísmo?
e a fofoca, e a mentira, e tanta coisa que a gente faz, que nos torna iguaizinho a eles. A diferença é que Zaqueu desceu depressa da árvore, e não só da árvore. Zaqueu desceu do seu orgulho, da sua arrogância, do seu posto de cidadão rico, do seu posto de maioral dos publicanos, e com muita humildade recebe Jesus. Diz o texto, no último versículo, no versículo 10, que Jesus veio para salvar o perdido. Zaqueu estava perdido no meio dos seus pecados. Eu e cada um de vocês também estávamos perdidos por causa dos nossos pecados. Jesus veio em busca de nós. E assim como ele diz para Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, vamos lá, me recebe na tua casa. Jesus diz para cada um de nós, ei, muda de vida, larga esses teus pecados, me recebe no teu coração. Jesus diz isso com muito amor, porque ele veio buscar o perdido, aquele que está rumando para o inferno por causa dos seus pecados. Todos os seres humanos, Paulo diz, todos pecaram, não há exceção. A diferença é que alguns recebem Jesus, outros endurecem o coração. Muitos não querem descer da árvore do seu orgulho, da sua arrogância, da sua soberba, do seu egoísmo, da sua maldade, e continuam rumando para o inferno. Muitos continuam olhando Jesus só de longe. Aquela noite, houve uma mudança de vida e houve uma salvação. E como Jesus diz, quando um pecador se arrepende, no céu tem festa. De repente, no meio da conversa, Zaqueu disse, Senhor, eu vou dar metade da minha fortuna para os pobres. E se de alguém eu roubei e ele comprovar que eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais. Alguém que estava ouvindo poderia dizer, pô, ele vai ficar pobre. Ele não está mais preocupado com isso. Ele não está mais preocupado com a posição, com o dinheiro. Talvez ele continuou sendo cobrador de impostos. A Bíblia não diz que ele largou a coletoria. Assim como Levi, como Mateus, que largou e seguiu Jesus. Não. A Bíblia só diz que ele ia dar metade dos seus bens para os pobres e se ele roubou alguém, ele daria 4 vezes mais. Talvez continuasse cobrador de impostos, mas com certeza um honesto cobrador de impostos. E Jesus disse, hoje houve salvação. Ele é filho de Abraão. O que Jesus quer dizer com isso? Não apenas que ele era judeu, como os outros que estavam criticando ali também eram, mas agora ele entendera a fé de Abraão, que apontava para Jesus. Agora ele havia se agregado à família da fé que confia em Deus através de Jesus, como Abraão confiava em Deus e depositou toda a sua vida nas mãos de Deus. E a pergunta é, cada um de nós temos recebido Jesus na nossa casa, na nossa vida. Isso tem feito uma transformação. A gente tem conseguido se livrar dos pecados. A gente tem pedido perdão dos pecados e agarrado pela fé na mão de Jesus para dizer, Senhor, me ajuda agora, um passo de cada vez para frente e para o alto, porque sozinho eu caio de novo. Que na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração, Jesus sempre seja o hóspede mais importante, sempre presente, porque então a transformação vai aparecer. Aí onde estivermos, em casa, na rua, na escola, no trabalho, as pessoas vão ver. Jesus está com essa pessoa. Que Jesus esteja comigo, que Jesus esteja contigo. Que as pessoas possam ver os frutos da nossa fé. Frutos de fé, de esperança, de amor, frutos de bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, compreensão e muita compreensão com aqueles que andam tão ansiosos, depressivos, com raiva, com ódio, correndo de um lado para outro, em busca de bens, de posição, tudo isso Zaqueu tinha. Quando encontrou Jesus, viu que nada disso era importante.
O que importava era Jesus morando no seu coração. É isso que importa para mim, para vocês, porque quem tem Jesus aqui agora estará com ele depois para a eternidade. Possamos estar juntos lá. Em nome de Jesus. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.